Olha, eu preciso confessar para vocês que eu tô em choque ainda com essa história. O Inter conseguiu a proeza de usar um áudio fake em um julgamento no Superior Tribunal de Justiça Desportiva. O Inter rodou um áudio que é uma paródia do VAR de Inter e Cruzeiro, a expulsão do Vitor Gabriel no lance com o Gabriel Peck. Bruno Flores, eu quero te convidar para a gente entender toda essa história e, principalmente, o que vai acontecer e por que que esse é um dos maiores fiascos da história do Inter. Eu afirmo isso categoricamente. É uma das maiores vergonhas que o Esporte Clube Internacional está protagonizando nesse julho de 2026, cara. E para quem eventualmente não tenha ouvido, o que eu acho que não, né? Porque virou manchete nacional, é uma vergonha nacional que o Inter tá pagando nessa terça-feira, nesse 28 de julho. É um áudio que não é só um áudio falso, né? Porque ele não é um áudio do VAR verdadeiro. Mais do que isso, ele é um áudio que tira sarro do cara que tá sentado atrás do advogado do Inter, que é o jogador do Inter. A entrada dele é tão descabida no PEC que ela gerou uma paródia. Tipo assim, cara, É verdade. imagina o absurdo que seria É se o verdade. árbitro conversasse com o cara da cabine e ele quisesse tirar o cartão vermelho. Foi isso que o Inter usou como prova para tentar defender o seu jogador. Bom, então a gente vai construir aqui em ordem cronológica o que aconteceu e depois a gente vai dizer o que vai acontecer e qual é o significado dessa proeza que o Inter fez. Julgamento na sexta comissão disciplinar do STJD, o julgamento remoto. Quem quiser acompanhar, tá o julgamento inteiro na internet, foi transmitido ao vivo, tá? A defesa do Inter, ela apresentou várias provas para tentar diminuir a punição ao Vitor Gabriel. Algumas provas, tá? Imagens do jogo para mostrar que os jogadores do Cruzeiro, eles não partiram para cima do Vitor Gabriel, eles até tentaram consolar, entre aspas, o Vitor Gabriel, tá? Também foi anexado ao processo uma troca de mensagens entre o Vitor Gabriel e o Peck, jogador do Cruzeiro, e nessa troca de mensagens, lida no processo, anexada lá o print, mostra o Peck dizendo, eu te perdoo, tá? Então tem uma mensagem do jogador do Cruzeiro dizendo que absolve, que perdoa o jogador do Inter. Tem o depoimento do Vitor Gabriel, ele depôs ao vivo junto com o advogado do Inter, ele chora, tá? Ele diz que não foi com maldade, ele não queria machucar o jogador, que ele foi imprudente, que o gramado estava molhado, e também o tal do áudio, o bendito do áudio, tá? Uma informação que eu considero muito importante que veio à tona com a reportagem do Globoesporte.com, da Esther Fishborn e do Tomás Rames. A CBF foi consultada sobre as gravações do VAR desse jogo. E a CBF afirma que nem Inter e nem Cruzeiro solicitaram a gravação. E por que essa informação é importante? Porque o site da CBF, ele divulga a gravação do VAR. Mas ele também pode disponibilizar para os clubes. Esse áudio não foi disponibilizado no site e esse áudio não foi mandado nem para o Inter nem para o Cruzeiro. Porque a expulsão era muito óbvia. Porque a expulsão era muito clara. Não tem por que se revelar o diálogo entre o árbitro da cabine de vídeo e o árbitro de campo, porque era muito óbvio que o Vitor Gabriel tinha que ser expulso. E aí, vamos lá. Os auditores começaram a votação e três auditores já tinham votado. Quando a auditora Aline Gonçalves levanta o braço e pergunta ao advogado do Inter se ele tem como afirmar categoricamente que o áudio é verídico. E aí, Bruno Flores, aí entornou o caldo. Porque nesse momento, o advogado do Inter e a auditora já tinham recebido mensagens no telefone dizendo que o áudio era uma paródia do perfil O VAR brasileiro. E aí, o advogado do Inter disse, olha, pois é, veja bem, então, abre aspas, peço que desconsidere essa prova ou suspenda o julgamento. Suspendeu o julgamento para que se apurasse a veracidade da prova e tal e tal. Os auditores olham e dizem assim, olha, como o Inter está tirando essa prova do processo e o julgamento já é um tanto quanto sabido o que vai dar, vamos tocar em frente. Vambora. E aí o julgamento segue, Bruno Flores.
E tem um ponto importante no desenrolar do julgamento, que é o seguinte. O Jeremias mencionou, né? Já haviam sido feitos os votos de um primeiro auditor, que foi o relator do processo, é aquele primeiro que vota, e aí os demais eles acompanham ou não o relator, né? Aquela frase do acompanha o relator é por isso. O primeiro voto é o Rodrigo Bayer, se eu não estou enganado, o auditor. Muita gente, quando começou a ver o momento em que o áudio é rodado no julgamento, muita gente começou a dizer assim, ó, olha, tem um auditor que tá rindo, ele sacou que o áudio é fake. Muita gente, porque o Rodrigo Bayer, ele esboça um sorriso ali enquanto tá sendo rodado o áudio. Na verdade, não. Ele não se deu conta. E isso tá provado no momento em que ele é o relator, ele é o primeiro voto, e ele, a partir do áudio, aplica no voto dele uma punição ao Vitor Gabriel só de 6 jogos, sem o acompanhamento de dias, sem o agravante, né? Sim. Por quê? Porque ele leva em consideração apenas o áudio. Ou ele leva em consideração o áudio para diminuir a pena. Sim, para atenuar a punição. Atenuar. Porque, a tese do advogado do Inter era a arbitragem não estava convicta na expulsão. Uhum. Porque o áudio, a paródia diz exatamente isso. Ela tira a onda do Vitor Gabriel e diz assim, a arbitragem tira uma onda da arbitragem que ela não estava convicta. Uhum. Então, assim, o áudio, se alguém presta atenção no áudio, de fato, vê que os caras gravam, é a mesma voz que fala o árbitro de vídeo. Pouquíssima diferença. Que o som não é um som de estádio, não é um som de VAR, né? E o discurso utilizado é uma coisa surreal. É claro que é uma sátira. É claro, claríssimo. Assim. Deixa eu só falar para quem está com a gente aí. A gente vai contar para vocês quem são os advogados do Inter, tá? A gente vai explicar que relação é essa do Inter com os advogados que defenderam o clube nesse caso e que tem um histórico. E esse histórico é que faz com que essa passagem, esse episódio, seja ainda mais surreal, gente. Tem um andamento do processo que ele é importante, do julgamento que é importante, que é o seguinte. Depois que o relator vota acreditando no áudio apresentado pelo Inter, outros 2 auditores votam para aplicar os 6 jogos mais o tempo, né, para agravar a punição ao Vitor Gabriel. Eles eles ouvem o áudio, mas eles não tratam o áudio como algo suficiente para diminuir a pena. Então eles discordam do relator, mas eles agravam a pena. E é só quando a Aline, a última auditora, levanta a mão que ela diz assim, ó, olha, pode ser que o voto do Dr. Rodrigo, o primeiro que votou o relator, esteja viciado. Por quê? Qual é a veracidade desse áudio? E enquanto estava rolando o julgamento, os auditores foram... eles começaram a receber a informação de que o áudio não era verídico, porque o Cruzeiro que estava acompanhando começou a dizer... O Cruzeiro começou a avisar a imprensa. Os repórteres de Minas, durante o julgamento, já diziam. O Samuel Venâncio, lá de Minas, já dizia, olha, gente, o Inter apresentou um áudio falso no julgamento. Sim. É uma loucura essa história. É uma loucura. E aí tem um ponto que pra mim é crucial, Jeremias, que é, bom, tá feita a cagada. Ninguém sabe se o áudio é verdadeiro. Ninguém da equipe do Inter sabe se o áudio é verdadeiro. Ninguém tem como provar. O que o Inter fez, então? Olha, vamos tirar a prova aqui, ou a gente suspende o julgamento, como disse o Jeremias. O tribunal tira a prova, que é a única prova que um auditor levou em consideração para diminuir a pena do Vitor Gabriel. Então, nada do que o Inter apresentou foi suficiente para diminuir a pena, e a única coisa que o Inter apresentou não era verídica e o Inter não tinha como provar. Ou seja, era a mesma coisa, Jeremias, que o Vitor Gabriel tivesse sentado sozinho para mostrar os prints do telefone dele e para falar e chorar como ele chorou, para dizer, olha, gente, eu fui imprudente, eu fui irresponsável, mas eu não tive dolo e tal. Seria rigorosamente a mesma coisa. Bom, a partir de agora a gente começa a falar sobre os advogados em si. No final da sessão, da audiência, quando é proferida a decisão, uma decisão unânime pela suspensão,
no mínimo 6 jogos e no máximo 180 dias até que o PEC volte a treinar, agora me fugiu o nome do cargo, mas o encerramento é com a leitura da decisão e com a manifestação do STJD dizendo que ele estava surpreso com o uso de uma prova, de um áudio falso durante aquele processo. E aí o Rogério Pastel, advogado do Inter, pede a palavra e diz o seguinte, abre aspas, não se trata de uma prova falsa. Eventualmente pode ter acontecido alguma inadvertência, falta de checagem, mas em nenhum momento houve algum dolo ou má fé. Fecha aspas. Ele ainda acrescentou que o Inter iria se defender, como sempre se defendeu, no STJD deste caso. Quando o Rogério Pastel cita que não houve dolo ou má fé, está falando o mínimo, né? Ou alguém imaginou que algum clube iria para o tribunal para defender com má fé o atleta ou o profissional que ali estava. Né? E vejam que no início da manifestação final ele diz que não se trata de uma prova falsa. Está muito claro que é uma prova falsa. É uma questão semântica, né? Prova falsa seria, olha, o Inter fabricou o áudio para apresentar como prova e livrar o Vitor Gabriel. Não é. O Inter pegou um áudio que é falso, não checou e colocou como prova. Né? Tá, boa. Então Boa explicação. o áudio é falso, mas ele não é prova falsa porque não é uma prova fabricada pelo Inter, né? Perfeito. É muito curioso, né? É muito curioso. É uma questão mas semântica faz sentido. que... Não, faz É uma faz questão todo sentido. semântica que... Olha, não é uma prova falsa. Não, mas faz todo sentido. Material falso, né? É um material falso, todo sentido. Mas não anexado como prova falsa. Lá. Bom, agora a gente vai chegar na parte. Quem são os advogados do Inter nesses casos? Muita gente está sendo pega de surpresa ao saber que é um escritório terceirizado, que defende jogadores, treinadores, profissionais do Inter em audiências, não só no STJD, mas também na comissão disciplinar da Comebol, por exemplo, em jogos da Copa Sul-Americana, da Libertadores, etc. Faz muitos e muitos anos que o Inter contrata um escritório aqui de Porto Alegre para defender os interesses do clube nesses âmbitos, no STJD e por aí afim. O escritório contratado pelo Inter é o Cravo Pastel Balbuena, tá? Que é formado pelo Daniel Cravo de Souza, pelo Rogério Pastel e pelo Francisco Balbuena Dal Forno. São os três. Tá? O que me chama a atenção nesse caso, Bruno, é que a gente está falando de um escritório que é um escritório muito importante, tá? Dentro dessa área. Não é qualquer escritório. Ele defende o Inter em vários casos, mas ele defende outros clubes brasileiros e da América do Sul. Esse escritório já defendeu... É referência. É referência. É referência. Esse escritório é referência. A atuação desses advogados é uma referência na área. Eles já defenderam Nacional, Penharol, Palmeiras, Cruzeiro, River Plate, Boca Juniors, né, em confusões de Libertadores, briga, não sei o quê. Cara, eles têm no currículo grandes casos, grandes vitórias, né, são reconhecidos pela eloquência na hora de sustentar a tese, né, não são quaisquer advogados. É isso que me chama a atenção. E me leva para um ponto, na manifestação do Rogério Pastel, que é o advogado que estava lá na audiência, em que ele diz, ele lamenta, no início da explanação dele, ele lamenta que o julgamento tenha sido marcado com um espaço de tempo tão curto, né? Sai o edital e o julgamento é marcado para 2, 3 dias depois do jogo, e ele ainda refere com um final de semana no meio. Né? Então ali no início ele já refere que a defesa foi montada às pressas. Mas ainda assim me surpreende muito, porque, de novo, esse escritório é uma referência. E é isso que faz com que o caso seja ainda mais chocante. O Rogério Pastel, quando perguntado se ele pode confirmar a veracidade, ele diz que a pessoa do escritório que levantou diz que é real. Por quê? Vamos lá, gente. Quem é advogado aqui pode me ajudar. A construção de uma tese, ela parte de um princípio, de um argumento que vem do centro do escritório.
mas existem outras pessoas trabalhando. Então, vai ter vai ter um outro advogado que vai buscar provas, vai ter um outro que vai acrescentar alguma coisa na tese, vai ter outro que vai ver alguma coisa nas redes sociais, e eles vão juntando isso para dar ainda mais musculatura para isso. O que o Rogério Pastel diz ali é que outra pessoa do escritório pegou essa prova, mas ele tem a responsabilidade, claro, porque ele está ali à frente, ele está levando, ele lê a transcrição, ele dá play no áudio. Né? Então é isso que me chama a atenção. É um erro crasso e cometido por quem é referência. Isso é que me chama a atenção. E aí a gente tá falando, tá, Jeremias, são 3 sócios, né, num escritório, repito, que é referência na América do Sul, que tem uma atuação muito forte de ser contratado por vários clubes, o que significa que não são os 3 sócios que trabalham só, né? É uma equipe, tem o assistente jurídico, tem o estagiário, o advogado júnior, sei lá, né? Tem vários níveis de advogados dentro dessa equipe. Certamente mais de uma pessoa trabalhou nesse caso. O Rogério que apresentou o caso, que foi fazer a sustentação oral, que é como se chama essa defesa, né, no tribunal, e pelo menos uma pessoa que montou o processo ali, né, que foi sim. arrecadando tudo. E no mínimo 2 pessoas deveriam ter ouvido o áudio antes para identificar com 20 segundos de áudio, 15 segundos, que era um áudio falso. Que o áudio não era verdadeiro. Só para citar, além dessa estrutura que o Bruno falou, o Rogério Pastel tem anos e anos de atuação no TJD da Federação, no STJD, na Comebol, e um dos outros 2 sócios, são 3, né? O outro é simplesmente o Daniel Cravo de Souza, né? Hoje ele é árbitro do CAS, da Corte Arbitral do Esporte, na Suíça, né? É o SPF do futebol, né? Do esporte. Exatamente. E ele, por exemplo, fez parte de uma comissão do CAS que atuou na Copa do Mundo de 2022. Ou seja, a gente não está falando de qualquer escritório de advocacia, a gente não está falando de qualquer advogado aqui. Né? A gente está falando de caras que realmente são referência. Tá? Bom, as consequências disso, né? Muito provavelmente o STJD vai abrir um expediente com relação ao que aconteceu, né? E o Inter pode responder ao artigo 234 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Vamos confirmar aqui. Capítulo 5 das infrações contra a ética desportiva. Esse artigo ele fala, abre aspas, falsificar no todo ou em parte documento público ou particular, omitir declaração que nele deveria constar, inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que deveria ser escrita, para fim de usá-lo perante a justiça desportiva ou entidade desportiva. Pena, suspensão de 180 a 720 dias, multa de R$100 a R$100.000 e eliminação na reincidência. Se a infração for cometida por qualquer das pessoas naturais elencadas no artigo 1º, a suspensão mínima será de 360 dias. Portanto, a gente está falando de uma pena que deve ser aplicada aos representantes, né? Ao clube, a gente não tem aqui, né, uma previsão, né? Não tem uma previsão de algo que possa ser aplicado ao Inter como instituição, né? Até porque convenhamos, né? Equipara-se a documento para efeitos deste artigo as provas fotográficas, fonográficas, ou seja, um áudio, né, cinematográficas, de videotape e as imagens fixadas por qualquer meio eletrônico. Diga, Bruno. Não. A punição do Inter já veio, né? Aí que tá. A punição do Inter já veio. Que é virar chacota. A punição do Inter já veio. É virar chacota. Não poderia ter uma punição, né? Vamos lá. No Código Brasileiro não poderia ter uma punição de... Porque quais são as punições aí ao advogado nesse caso, né? Ou possíveis punições? A atuação dele ser impedida. Não tem como tu dizer que o Inter não vai poder se defender na justiça porque um advogado fez um erro, né? Então ao clube poderia no máximo ser uma pena financeira, mas também não é
Porque muitos clubes contratam escritórios de advocacia, né? Poucos têm um corpo jurídico que não precisa de um outro escritório. Então isso é natural que não exista uma punição ao clube em relação a isso, pela situação dos outros. Mas a punição ao Inter é essa exposição, né? De em 2 horas, basicamente, o Brasil inteiro e na América do Sul se falar sobre o Inter ter anexado um áudio de uma paródia para tentar defender um jogador num tribunal como o STJD. E outra, né, Jeremias? O Inter, ele pode recorrer da decisão do Vitor Gabriel. Essa Sim, decisão do Vitor Gabriel é uma das sim. mais rígidas que já foi aplicada. Eu só me lembro de uma outra decisão como essa, que Qual? foi com o próprio Inter. No caso do Mas ela, Bolívar, no lateral Dodô do Bahia. mas ela foi atenuada depois, não? Sim, Ele sim, voltou porque antes o Inter entrou com um com pedido recurso. de recurso. Sim, É, mas a primeira decisão foi isso. exatamente igual. E aí agora o 2012, 2012, é, o Bolívar é uma entrada do Bolívar no Dodô, o Dodô passa por cirurgia, o Bolívar vai a julgamento, ele é punido com uma suspensão até o Dodô voltar a jogar e depois o Inter recorre, consegue. Eu não sei se tinha Grenal, tá? Logo depois desse julgamento, eu não sei se o Bolívar joga esse Grenal, mas eu sei que a pena é atenuada, sim. é. E agora a tentativa do Inter, até publicamente, de tentar atenuar a pena do Vitor Gabriel, ela fica comprometida. Porque como é que o Inter vai agora no recurso dizer: olha, gente, vocês têm que diminuir a pena do Vitor Gabriel? Né, lá no pleno do STJD, na Não, segunda o que o Inter instância, pode digamos, né? fazer, e os advogados podem comentar aqui e nos ajudar, o que o Inter pode fazer é entrar com um pedido de efeito suspensivo. Também. Mas se o Aí Inter quiser o diminuir Inter. a pena, não vai conseguir. Porque como é que publicamente o STJD vai dizer: não, a gente vai diminuir a pena do cara que na primeira instância o clube apresentou um áudio falso? Publicamente, como o STJD seria recebido, né? Como seria recebida a decisão do STJD no recurso de diminuir a pena do Vitor Gabriel, sendo que foi Sim, feita uma barbeiragem dessa na primeira instância. sim. O que vai acontecer, né, gente? Foi um julgamento em primeira instância, então o Inter vai entrar com um pedido de efeito suspensivo, que basicamente enquanto isso não for julgado na última instância, no pleno, o jogador tem que ser liberado para jogar. Né? Por quê? Presunção de inocência. Né? Então, mais ou menos assim, Uhum. grosseiramente. Né? Aí ele fica liberado para jogar até a análise do pleno, que é a última instância. E aí o pleno provavelmente vai reafirmar a punição e aí ele não pode jogar. E aí ele começa a contar o período. Então o efeito suspensivo é uma coisa. E a outra é o Inter tentar abrandar a suspensão, que eu concordo contigo, não me parece que isso seja possível, até pelo ambiente, pelo clima que se criou. E Tá? tem um último detalhe sobre isso, né? O processo, além da punição ser uma das mais rígidas, a falta aconteceu na quarta passada, hoje é terça de tarde e o cara já tá julgado com a pena mais rígida. Ou seja, mostra que a repercussão do caso, ela teve muito peso para que, o caso fosse julgado rapidamente e, dois, fosse aplicada a pena mais rígida. Não estou dizendo que é certo ou errado, tá? Mas é que houve uma pressão tão grande, a repercussão foi tão forte, porque a falta foi tão descabida, que isso Uhum, já foi gerando um ambiente que era difícil de ser revertido. uhum. Quando o corpo jurídico do Inter apresenta uma prova que é um áudio falso, um áudio de uma paródia, fica muito difícil de tu reverter esse cenário todo, né? Praticamente impossível. Eu fui buscar aqui a matéria sobre esse outro caso, né? 28 de novembro de 2011. Bolívar é suspenso pelo STJD até a recuperação do lateral Dodô do Bahia. Eu me lembro que fui eu que escrevi esse texto. O STJD suspendeu por unanimidade de votos na noite desta segunda-feira o zagueiro Bolívar até o retorno dos gramados do lateral Dodô. O defensor do Internacional se envolveu no lance em que o jogador do Bahia sofreu um rompimento no ligamento cruzado do joelho esquerdo na partida realizada no estádio Beira-Rio no dia 16 de novembro. Levou um pouquinho mais de tempo, né? Do dia 16 até o dia 28 de novembro de 2011, mas também foi rápido pela repercussão do caso, né? O departamento jurídico do Clube Gaúcho irá recorrer da suspensão e até sexta-feira entrará com efeito suspensivo para que Bolívar possa atuar no Grenal do próximo domingo. E agora?
28 de novembro. Isso aqui é a última rodada do Campeonato Brasileiro 2011. O Inter vence 1-0, gol de pênalti do Alessandro. Inter 1-0 no Grêmio, 2011, Brasileirão. O Inter do Dorival. E aí é o Inter do Dorival e o Grêmio do Celso Rotti. E aí o Inter vai para Libertadores. Vamos ver se o Bolívar jogou esse jogo. Te lembra que nesse ano a última rodada era de clássicos para não ter para lá e para cá? A crônica por Alexandre Aliati, um craque. Expandir a crônica completa. Peraí, não tá vindo a escalação aqui. Jogadores. Índio, Rodrigo Moledo, não. Bolívar não jogou esse jogo. Bolívar não foi liberado pelo STJD. Não foi concedido efeito suspensivo para ele jogar o Grenal. Então, os dois casos que eu me lembro envolvem o Inter. Bom, a última coisa que eu quero acrescentar aqui é: procurei o Inter, perguntei qual é a posição do clube em relação à representação do Inter nesse caso, e a resposta que eu tive é que o clube estava reunido para definir um posicionamento a respeito do episódio, tá? Então, desdobramentos virão. Que dureza. Tá bem? Um grande abraço a todos, até a próxima. Valeu, Bruno. Que loucura.